No livro de Mateus, capítulo 4, no versículo 19, nós temos um convite bem conhecido que é: vinde após mim. Vinde após mim é um desafio, porque um vinde após mim é entender que eu vou precisar reaprender, eu vou precisar compreender uma nova proposta, um novo ideal, uma nova visão, enxergar o mundo por uma nova perspectiva. Já não mais como eu vivia, já não mais como eu pensava, já não mais como eu imaginava. Então, o vinde após mim é o olhar de Deus para a vida que eu estou vivendo agora. É Deus olhando para a vida que eu estou vivendo agora e dizendo para mim: olha, eu estou te dando um basta na vida que você está vivendo agora, e vou levar você para viver uma nova expectativa, um novo momento, uma nova realidade, uma nova proposta. Então é um convite para colocar rodinhas na minha bicicleta, ou seja, eu não vou pedalar mais sozinho, eu não vou mais cair. A minha bicicleta tem rodinha e à medida em que eu pedalo eu estou tranquilo, porque tem alguém cuidando de mim nessa jornada. Mas entenda, esse é uma convocação que não pode ser ignorada, mas essa convocação não funciona para quem está conformado, ela não funciona para quem ainda concorda com o status atual. Ela não funciona para quem acha que ainda pode continuar vivendo a mesma vida, a mesma jornada, as mesmas coisas, todo dia, o mesmo dia, uma sequência de dias iguais. Então, essa palavra diz que Jesus estava observando o comportamento deles, e ao observar o comportamento deles, chegou a hora de fazer um convite para que eles pudessem viver uma nova jornada. Então, não é um convite para eu me assentar, mas é um convite para eu me levantar. É eu sair da posição atual, é eu sair do momento atual, e decidir a partir desse momento me tornar um observador daquele que me convida, porque o Evangelho é um livro de observação, mas também é um livro de prática daquilo que eu estou observando. Então é um convite para eu sair da acomodação, sair do campo do confortável, do comum, de uma vida onde eu tenho habilidades, né? É bem verdade que você já tem habilidades que te fazem viver a sua realidade atual, e é difícil você renunciar a habilidades que você tem para viver algo novo. O novo é assustador, mas quando nós falamos de brasileiros aqui na América, são pessoas que já proporam fazer isso em algum momento. Para onde nós vamos? Vamos para os Estados Unidos, seja o que Deus quiser, e que Deus nos abençoe e nos guarde, e está tudo certo. Então eu estou falando para pessoas que já tomaram essa decisão, mas eu quero ampliar isso para uma outra proposta, para um outro propósito. Então é um grito de guerra para quem está faminto, é um grito de guerra para quem quer mais. Então vinde após mim é dizer: epa, chegou a minha hora, chegou o meu momento, graças a Deus, Deus olhou para mim e está me chamando agora para uma nova proposta, para uma nova missão. Então Jesus, ele não está nos chamando para um clube social, não é um clube relacional, apesar de que relacionamento é muito bom, mas não é um clube relacional, não é um clube social, não é um clube com benefícios espirituais, né? Onde você está afiliado? Não, estou afiliado no Clube Comunidade das Nações, e lá tem benefícios espirituais. De vez em quando alguém vai e libera um Shemanaia sobre a minha vida, eu saio daqui empoderado. Não é só isso, é mais do que isso. É um chamado para você cruzar o status atual para viver algo absurdamente sobrenatural, algo incomum, né? É viver o extraordinário. Não tem nada de errado com uma vida ordinária. Ordinária é uma vida em ordem. Amém? Me permitir deixar alguém bagunçar aquilo que eu penso, para começar a pensar diferente daquilo que eu pensava, que eu vou experimentar algo novo. Então, o momento de ruptura com o status de pensamento foi uma pescaria sobrenatural. As redes foram lançadas, e quando as redes foram lançadas, eles experimentaram algo absurdo, era impossível, né? Mestre, fizemos isso a noite toda, pescamos pela noite toda, e tudo que o Senhor está pedindo para eu fazer, nós fizemos pela madrugada inteira, fizemos isso por semanas, né? Não era uma pesca artesanal, era uma pesca que eles viviam da cultura do pescado. Então provavelmente eles estavam dias fazendo isso, e de repente vem uma proposta dizendo assim: faz de novo, só que agora lança um pouco mais para a direita, e alguém meio que olhando assim, tentando entender como funcionava, e dizendo: sobre tua palavra, ou seja, responsabilizando aquele que deu a palavra. Sobre tua palavra eu vou lançar as redes. E a palavra declara que eles foram surpreendidos com uma pesca que não se explicava. E a partir daquele momento, os olhos deles ficaram voltados para mais. E quando Jesus os
Quando Jesus os convidou, ficava simples. Por quê? Porque eles estavam experimentando o sinal da palavra. Então, para ilustrar isso de uma forma clara, a palavra ela precisa acompanhar a manifestação pela qual ela foi criada, mas precisa encontrar em mim um ambiente de obediência, de submissão àquilo que me foi dito, àquilo que me foi pedido. Então, esse momento é um momento onde eu saio da zona de segurança, mas eu entro num ambiente pastoral. Que ambiente é esse? Um ambiente de cuidado. Jesus, ele era o bom pastor ali, então ele estava cuidando ali daquelas pessoas para que ele os convidou, mas entendendo que em algum momento eles seriam enviados para algo maior, para algo mais poderoso, para algo mais dinâmico, para algo diferente daquilo que eles estavam experimentando, porque essa é a natureza do envio. O evangelho é um organismo vivo. Ele é vivo, ele é dinâmico, ele se desenvolve, ele avança na sua jornada. Então, naquele momento, eles estavam protegidos, cuidados, mas a expectativa de Deus, na figura do seu filho Jesus ali, era capacitá-los para algo grandioso. Ou seja, se preparem, eu vou enviar vocês para algo maior. Eu vou enviar vocês para algo grandioso. Então, essa era a expectativa real. Então, era um período de treinamento. Então muitos de nós estamos na base. Que base é essa? É legal ser cuidado, é legal ter alguém que ora por mim, é legal ter alguém que se preocupa comigo, é legal ter alguém que visita a minha casa, é legal ter alguém que de quando em quando manda aí uma mensagem dizendo: estou orando por você, é muito bom. Mas é importante que o convite para nós é transicionarmos deste lugar para nos tornarmos essas pessoas que fazem isso. Amém? É sair desse ambiente de estou recebendo, para ser um ambiente de estou liberando, porque eu entendo que o fluxo do céu passa por esse reposicionamento. Amém? Você consegue entender isso? Então hoje Deus está soprando sobre o vale dos ossos secos da conformidade. Ele está perguntando para mim e para você: você vai permanecer no conforto do barco ou vai andar sobre as águas da impossibilidade? O evangelho é confrontativo, porque quando nós olhamos a perspectiva daquilo que acontecia, é surreal demais. É surreal demais, porque confronta a minha capacidade de entender. E o que conspira com viver o sobrenatural é eu querer entender como. Como, pastor? De que maneira? De que jeito? Com quais recursos? Meu dinheiro não dá, a minha realidade relacional não proporciona isso, nem conheço pessoas que podem fazer isso por mim. Ei, é sobre isso que eu quero ministrar sobre a sua vida, amém? É a lógica divina dos improváveis, sabe? É os improváveis. Quem são os improváveis? Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, para um lugar que eu vou te mostrar. Um homem velho, sem filhos, uma mulher estéril, que também não tinha filhos. E Deus dizendo para ele assim: porque a partir de você, eu vou multiplicar a terra. Eu vou povoar a terra a partir da sua obediência. Improvável. Talvez nós nos parecemos mais com isso. Então, um idoso ouvindo promessas de uma descendência incontável, a natureza dizia: é o fim. Mas Deus declarava: é o começo. É o começo. Moisés, um homem de fala presa, é comissionado a confrontar Faraó e libertar uma nação. Gideão, escondido no lagar, o menor da sua casa, chamado de homem valente para levantar um exército. Davi, o filho esquecido no campo, ungido rei de Israel. Então Deus está trabalhando com os improváveis, porque essa metodologia divina, para que a excelência e o poder seja de Deus e não de nós. É Deus dizendo: a excelência é minha, não sua. O poder é meu e não seu. O nome é o meu e não o seu. Então ele pega o improvável, ele pega o incomum, aquilo que nós de maneira social desprezaríamos. E Deus está dizendo: é com você, improvável, que eu vou transformar uma realidade. É sobre a sua estrutura que parece ser caótica, mas pela presença de Deus, o caos vai entrar numa nova posição e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Então, Jesus, ele personifica isso, é a invasão do improvável. Ele chega na sinagoga, em Lucas capítulo 4, ali no versículo 18, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres.
Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar liberdades aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse é o manifesto, declarando que o governo do céu vai colidir na realidade da terra. É Jesus dizendo que a unção do céu vai descer sobre a terra, vai colidir com aquilo que é natural e converter aquilo no sobrenatural. É fazer a diferença. É um DNA que vai invadir o território do inimigo e vai dizer assim: como era esse cenário antes de mim aqui? Sabe, é mexer na visão dos incrédulos. É aquele cenário do já está morto. E não é morto de um dia, é morto de 4 dias. Ele já cheira mal. E a situação lá é complexa. E Jesus diz assim: tire a pedra. E de repente, quando a pedra foi rolada, eu fico imaginando o entre mentes, né? Quando surge um pedido que, no nosso ponto de vista, é impossível. Um olha para o outro e vai dizer assim: quem vai ser o primeiro a fazer? Ele está mandando tirar a pedra. E as próprias irmãs já disseram que não, que ele já cheirava mal. E de repente alguém fala assim: a conta é dele, não é nossa. Vamos rolar a pedra. E quando rola a pedra, quem está de pé lá, mumificado? Lázaro. Começam a soltar as ataduras, eis que Lázaro estava vivo. Vivo, vivo e vivo. Mas para nós, muitas vezes, essa perspectiva, ela não é razoável. A gente não consegue entender como isso é possível. Por quê? Porque a gente quer pensar com a nossa realidade atual, com o nosso conhecimento técnico, teórico, com aquilo que nós vivemos e experimentamos. Mas essa palavra me diz que eu preciso começar a enxergar a partir do vinde, a partir do caminhar pós Jesus, e começar a olhar para os feitos de Jesus e dizer: essa era uma comissão para mim, esse é um ensinamento para a minha vida, é um derramar de quem Ele é para aquilo que Ele quer que eu me torne. Então é uma proposta absurda, mas Jesus ele não quer cuidar apenas das ovelhas no aprisco, mas Ele quer invadir território e resgatar aqueles que estão opressos, cativos, presos, aprisionados dentro de sofisma, paradigmas, histórias, de rotinas que parecem infindáveis, sabe aquele ciclo que parece que não se termina nunca. A palavra de Deus, Ele vem para dar um ponto final nessas etapas e estabelecer uma nova promessa, uma nova rodada, um novo começo sobre todas as coisas. Amém? Ele dizendo assim: eis que faço novos céus e novas terras, porventura não percebeis? Ele está dizendo: o novo está chegando, eu preciso abrir o meu campo de percepção. E para isso acontecer, eu preciso transicionar da segurança para viver uma vida que significa de fato aquilo para o qual Ele me chamou. Então, o cuidado pastoral é fundamental. É o lugar de cura, de consolo, do discipulado. É onde as nossas feridas são tratadas, a nossa identidade em Cristo é forjada. Mas o ninho, por mais seguro que seja, não é o destino da águia. É gostoso. Eu acabei de chegar de viagem, estava na casa de mamãe, que delícia. Todos os dias era o prato que eu gostava de comer. Já cheguei sem cebola. Ah, maravilha. A pergunta de manhã quando bom dia pai, bom dia mãe, é: filho, o que você quer comer hoje? Constrangedor, eu falei: fico fácil. Você começa a pensar na volta, nos desafios, em tudo que você vai enfrentar e aquilo que você está deixando. Aqui não é o seu lugar, aqui não é o seu lugar, aqui não. Por mais que esteja gostoso estar no ninho, aquele não é o meu lugar. Então a águia foi feita para ganhar as alturas. Eu não sei se isso é mito, se é fato, se é verdade. Diz que a mamãe águia, à medida em que o filhote voa, quando ele volta, ela encolhe o ninho. Então ele voa, quando ele retorna, o ninho está menor. Ele vai voar, quando ele retorna, o ninho está menor. Chega uma hora que ele volta, ele fala: não cabe mais eu aqui. Eu preciso arrumar um lugar para mim. Por quê? Porque o ninho não é o lugar. E muitas vezes nós queremos ficar aninhados, confortáveis, apacentados, diuturnamente. Alguém que cuida de mim, alguém que olha por mim. Amém, isso é bênção, mas não é o nosso destino. O destino é o céu aberto, é as correntes de ar, é a vastidão. Amém? Esse é o nosso destino. É andar por aí,
liberando uma palavra para a qual eu fui chamado para liberar. Então Deus está dizendo: eu te curei não para que você viva num hospital espiritual, mas para que você torne médico dos feridos. Existe uma geração de pessoas que precisam encontrar aquilo que você já encontrou. Amém? Existe uma geração de pessoas, então o chamado, ele te empurra para fora da zona de conforto, ele te convida para trocar uma vida previsível pela aventura da fé. É muito bom ter uma vida previsível, é muito bom saber o que pode e o que não pode fazer, mas melhor do que isso é ver a fé invadindo o natural e convertendo aquilo que é natural em algo absurdo. Ei, não incomode mais o mestre, por quê? Sua filha já morreu. E Jesus dizendo para Jairo: é sobre isso que você pensa? Seu pensamento concorda com isso, Jairo? Não concordo. Então vamos tirar as pessoas que também não acreditam nisso do cenário. E ele entra na sala e diz: ei menina, levanta logo, acorda, desperta. Eis que Talita se levanta, e aquela situação estava resolvida. Então entender que Jesus chamou os discípulos para deixar as suas redes. A rede representa a segurança, a sua profissão, a sua identidade. Mas Jesus estava oferecendo uma nova identidade: pescadores de homem. Isso exigia risco, abandonar o que era certo por aquilo que é divino. Isso é um ambiente para quem tem fome, ou seja, o melhor momento da sua vida sendo renunciado. O ápice da sua profissão, o que você faz com isso? Estou deixando para trás, estou abandonando, eu vou viver o novo. Mas que novo é esse? Quando a gente fala assim, precisa sair da zona de conforto, pastor, meu desejo ainda é chegar lá, onde a coisa está confortável. Eu nem cheguei lá ainda, você está dizendo que eu tenho que sair daquele lugar. Então, é entender que o que Deus fez ontem é maravilhoso, mas é o chão para aquilo que Ele quer fazer agora. Amém? As minhas histórias de ontem são boas para serem contadas, mas é um chão para o novo de Deus. Eu tenho que ter essa visão de fé, eu preciso olhar com essa perspectiva de que o novo de Deus é isso, porque aceitar esse chamado vai te levar a lugares que definitivamente você não escolheria estar. Sabe quando você entra num lugar e você fala: Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Sabe quando você entra em desafio e você fala: meu Deus, eu escolhi isso aqui, eu que abri essa porta, fui eu que falei sim, deixa comigo que eu vou. E de repente você está ali num cenário que você não escolheria. Ele vai te colocar diante de gigantes que você não se sentirá pronto para enfrentar. É você olhar o gigante e falar: mas é monstruoso demais. É Deus dizendo para você: você precisa ver e colocar para fora o que eu coloquei dentro de você, porque monstruoso por gigante vai ser quando você mostrar quem você é. Sabe, é despertar, é acordar, é de fato deixar fluir o novo de Deus. Então o que Jesus estava fazendo no Vinde Após Mim tem coisas dentro de você aí, tem valores dentro de você aí, que socialmente você foi achatado, você foi circunstanciado por tanta situação que você ficou oprimido. Eu ganhei um bonsai hoje, e eu falo mal dessa árvore demais da conta, e me deram essa árvore profeticamente. Aí eu peguei essa árvore que eu ganhei profeticamente e falei para quem me deu, falei assim: isso é para eu olhar e lembrar do que eu não posso ser. Alguém que nasceu para ser grande, se permitir ser deformado. Então toda vez que eu tiver meio borocochô, eu olho para aquela árvorezinha, desperta, porque senão você se deforma e você não vai alcançar a plenitude. Aí ele olhou para mim e falou: pastor, concordei com você agora. De fato, essa árvore nasceu para ser árvore, e não para ser esse negocinho tchutchuca, para você ficar regando e cuidando e cortando folhinha. Era um pinheiro, gente, não tem um palmo de altura. E o pinheiro é uma árvore grande, poderosa, vistosa, mas estava ali deformada, guardadinha. Então vai ser um negócio para olhar e falar assim: se você não acordar, é isso aí o seu destino. Então o chamado vai me colocar nessa posição, vai te fazer orar por milagres que desafiam a lógica, mas esse lugar de dependência de Deus é que vai fazer com que o extraordinário se manifeste. Então é hora de parar de pedir a Deus para abençoar os nossos planos e começar a perguntar: como podemos nos juntar aos planos dele? Deus está aí, como eu posso me juntar aos seus planos? Como eu posso me juntar aos seus projetos? Deus, para onde o Senhor está indo, aonde o Senhor está, me coloca nesse cenário.
Me coloca nesse cenário, porque é neste lugar que o improvável começa a ser capacitado para viver as grandiosidades do céu. Amém? Amém? Está difícil a mensagem? Você está conseguindo entender? Então é importante compreender, porque eu estou dizendo para você que está na hora de tirar as rodinhas da bicicleta. Muitos de nós não precisam ouvir uma palavra nunca mais na vida, se a gente for sincero. Nunca mais você precisa ouvir um sermão de ninguém. Mas nós estamos obesos, com mensagens acumuladas, com informações acumuladas. YouTube, podcast, e vai para cá e vai para lá, e frequenta culto, e de repente, o que isso tem gerado? Está na hora de começar a colocar isso para fora, amém? Está na hora de começar a invasão do sobrenatural. Então há uma dimensão da vida cristã que a maioria de nós nunca experimentou. Há uma dimensão, é o lugar onde o possível se torna uma rotina, onde os milagres são o resultado natural de uma vida rendida ao Senhor Jesus. É natural viver um milagre. Ninguém vai ficar espantado porque o paralítico levantou. Ninguém vai ficar assustado porque tem um surdo ouvindo. É natural. Porque essa é a realidade do céu aqui na terra. É Jesus declarando: seja feito aqui na terra como é feito no céu. Seja feito aqui na terra como é feito no céu. Então eu preciso olhar para as impossibilidades e falar assim: como é isso no céu? E eu preciso declarar, então, seja feito aqui na terra como é feito no céu, é entrar em concordância com Ele. A palavra do Senhor declara em João 14:12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa. Está em moda falar empoderamento. Isso é um empoderamento. Isso é tirar você de uma vida comum para uma vida extraordinária. É a transição do pastoral para o apostólico. Ela é acompanhada por uma mudança de atmosfera. Você deixa de ser um consumidor de milagres e se torna um distribuidor. Quem precisa de milagre aí? Sabe que você vai andando nos lugares meio sequelado, olhando para as pessoas e você está com dor de cabeça? Estou percebendo, você está com alguma dor nas costas, sabe? Desafiado a orar por pessoas. Me sentindo desafiado, ou seja, é começar a colocar em prática. Pedro e João: ei, você tem uma moeda para mim? Não, o que você está pedindo a gente não tem. Quase que não acontece nada. Acho que na fração de segundo, um olhou para o outro e falou assim: a gente precisa dar o que nós temos. Não foi. Chega de orar pelas pessoas e botar a conta da não resposta na fé do outro. Ah, não aconteceu porque ele não creu. Não, eu creio por mim e creio por você. Está tudo certo. O que você está pedindo a gente não tem, não, mas a partir de agora você vai ter que trabalhar. Levanta e anda. Você imagina só o cenário? A partir de agora, chega dessa vida miserável. Levanta e anda. A partir de agora, chega de ficar na beira, na margem, chega de ficar aqui dependendo de favor das pessoas. Levanta e anda, porque o que nós temos é o céu para você. A palavra declara que aquele homem ficou de pé. De repente, Pedro, aquele homem tempestuoso, complicado, estava pregando para 3.000 pessoas. Porque ele entendeu que a resposta do problema estava dentro dele. E é sobre entender que não é mais se o outro tem ou não tem, se o outro acredita ou não acredita. Nós acreditamos por mim e por você. É sobre você ser um profeta em qualquer circunstância, liberar uma palavra de destino. Estevão era um diácono comum. Ele prega com tal unção que os opositores não conseguem resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. O seu rosto brilhava como de um anjo. Ele viu o céu aberto e Jesus em pé à direita de Deus. É o comum fazendo o extraordinário. Então, a vida não é uma vida de luta constante contra a circunstância, mas um domínio sobre ela através do poder do Espírito Santo. É o outro eu depositado em nós. É o outro eu colocado sobre minha vida. É uma vida onde você não se adapta mais ao ambiente, mas você é um transformador de ambiente. Não é mais uma adaptação, não é mais você ser circunstanciado, não é mais você ter que ficar ali porque tem que ficar, não. É hora de você dar um grito de chega! E se levantar com autoridade, querido, por uma nova proposta de visão. Por que você está assim agora? Porque agora já não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, de uma autoridade, vai confundir com soberba. E
fulano ficou orgulhoso. Não, não fiquei orgulhoso. Agora eu sei quem eu sou em Cristo. Eu não fiquei soberbo. Agora eu sei que o meu Redentor vive. Agora eu sei o que eu posso fazer em Deus. E alguém vai dizer, ficou metido. Não fiquei metido, eu só acordei. Eu só despertei. Eu só concordei com o céu. Amém? Uma oração de concordância. Deus, eu concordo com o céu. Eu concordo com as suas verdades. Eu concordo com as suas palavras. Eu concordo com os seus caminhos. Então é uma atmosfera que começa a mudar. Amém? Mas a cultura da América é assim. Meu Deus do céu, nós somos cidadãos do céu, querido. Nós não somos modelo de cultura do mundo, não. Nós modelamos aonde nós estamos a partir do céu aqui na terra. Amém? Quando você chegar no lugar, as pessoas, o céu chegou. Você consegue entender isso? E quem chegou? O céu chegou. Sabe, seu telefone começar a tocar, uma chamada atrás da outra. O que você está querendo? Oração. Ei, querido, você tem uma palavra de Deus para mim? Que maravilha isso. Profetas, uma geração de sacerdotes que comunicam Deus aqui na terra. Deus está levantando essa geração que não vai se contentar com sermões bonitos, com músicas inspiradoras. Eles querem ver o poder de Deus em demonstração. Não é mais só melodia, não são mais acordes, não são mais um sermão bem elaborado. É o poder de Deus sendo liberado. É o avivamento começando a partir de alguém. E que alguém é esse? Você. É parar de gerar expectativa. O pastor de hoje tem fogo. Não, você carrega o chama. Você carrega o fogo. Você tem uma unção. Desperta tu que dorme. Tem alguém com sono aí? Não tem mais não? Aleluia. Nós temos que ser parte de respostas para os problemas. Peraí, onde tem um problema? Onde tem um problema? Me chama, me leva lá. O que está acontecendo? Me leva lá, me coloca nesse cenário. O que você vai fazer? Eu vou orar. Eu vou liberar uma palavra do céu. É colocar em prova. Eu amo estar no Legendários. Por que eu gosto de estar lá? Pensa numa pista de trabalho absurda para a gente orar pelas pessoas. Coloca lá 300 homens naquele lugar. O que você vai fazer? Eu vou orar por todo mundo. E um e o outro ali, eu chego ali no cantinho, e passo 3, 4 dias orando por um monte de gente. Muitas orações funcionam, outras delas não. E as que não funcionam, você faz o quê, pastor? Eu volto para a prancheta. Deus, aonde faltou em mim o que era necessário naquele cenário? O que eu podia ter feito diferente naquilo? Como eu podia ter agido de uma outra maneira? Eu não responsabilizo. Deixei de falar assim, querido, eu tinha fé, mas você não teve? Não é mais sobre isso. Então eu quero dizer para você, Deus hoje está removendo limitações que você mesmo colocou sobre a sua vida. É tirar os limites, é te quebrando os tetos da sua mentalidade. Você foi criado para mais do que sobreviver. Você foi criado para prosperar. E não falo sobre dinheiro. Que seja bênção também prosperar financeiramente, mas você foi criado para transformar. O prosperar é o shalom de Deus, é o nada faltando, é o nada quebrado, é o nada fora do lugar. É você olhar para a sua vida e falar, uau, olha só o que aconteceu. Sabe, não é um mundo de faz de conta, onde tudo funciona. Não, os problemas estão lá, mas você olha para os problemas de uma maneira diferente. Jesus disse assim para mim e para você: pegue a sua cruz e vinde após mim. Ele não vai carregar a sua cruz, mas ele vai ensinar você a carregar a sua cruz. E à medida que você vai carregando a sua cruz, sabe o que acontece? Você vai entendendo como lidar com as coisas que você está carregando. E aquilo que parecia ser pesado se torna leve. Aquilo que parecia ser complicado se torna simples. Então, Deus está dizendo, estou levantando uma geração de águias que não vai se contentar mais de ciscar o chão como galinhas. Chega de ciscar o chão. Eles vão subir nas correntes do meu espírito. Eles verão a terra com uma perspectiva celestial, uma visão de drone sobre as coisas, um overview que você não tinha. Acredite, você não é um erro. Você é uma resposta estratégica de Deus para uma necessidade específica. Acredite, onde você está plantado, onde você está colocado, você é a solução para aquele lugar. Tem algo valioso em você. Mas você precisa parar de se esconder atrás das suas inseguranças. Assumir uma autoridade que Cristo já te deu. Ele declara, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.
Isso não é uma promessa para o futuro, é uma realidade para o tempo presente. Gente, está na hora de começar a dar um bicudo em algumas coisas aí, sabe? Com uma autoridade. A pergunta é, como você tem usado essa autoridade? Eu vejo pessoas que estavam sentadas se levantando, adormecidas despertando. Eu vejo pessoas que estavam caladas começando a falar. Eu vejo pessoas que estavam intimidadas, sendo agora motivadas a viver uma nova perspectiva. Vivendo uma nova realidade. Por quê? Porque Deus mudou? Não. O que eu conheci e a percepção que eu tinha mudou. Já não vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Deus não te chamou para ser um espectador de arquibancada. É muito bom, gente. É muito bom estar num lugar onde alguém lê, entende e explica. Sim ou não? É bom. Mas melhor do que isso é eu me tornar essa pessoa que faz o que tem que ser feito aonde precisa de você. A humanidade anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Você não foi chamado apenas para aplaudir milagres. Você foi chamado para ser um milagre em movimento. Um agente do céu aqui na terra. Um agente do céu, uma interposição, alguém que intercede, alguém que se coloca entre um problema e transfere isso, uma impartição do que você encontrou no céu, aqui na terra. Quantos precisam aqui de algo sobrenatural? Quantos precisam aqui de uma invasão do céu em alguma área da sua vida? Deus, eu preciso de uma invasão do céu nesse lugar. Eu preciso, Deus, de uma invasão do céu neste lugar. Então o primeiro lugar de ajuste sou eu. É o meu eu que começa a sofrer uma interferência do céu. E depois do meu eu tem a minha casa, a minha família, o meu relacionamento interno de porta para dentro. Depois do meu relacionamento interno de porta para dentro, eu começo a impactar o de porta para fora. Mas o meu eu começa a ser impactado pela verdade. E aí todo o meu ecossistema é transformado. Então, eu quero dizer para você, hoje é o dia da transição. Hoje é o dia de remover a chupeta, tirar as fraldas, remover as rodinhas da bicicleta. Hoje é o dia de você se levantar e o vinde após mim se tornou agora eu é quem vou. Eu é quem vou em nome de Jesus. Eu é quem vou, eu é quem faço, eu é quem libero a palavra de cura, eu é quem estabeleço a palavra de vitória no cenário. É dia de todos nós nos convertermos num cidadão do céu, numa linguagem do céu, afinada com a palavra de Deus, seja feita aqui na terra como é feito no céu. É entender que aonde eu colocar as plantas dos meus pés, e não é sobre os meus pés, é sobre a presença que eu carrego. Não é sobre a minha vida no lugar, é sobre a presença de Deus que está comigo no lugar. E é isso que vai fazendo todas as coisas se tornarem sobrenaturais. É o entendimento e a tradução. Eu não sou mais um consumidor, eu sou um distribuidor. Eu não sou mais um espectador, eu sou um participante. Eu não sou mais vítima, eu sou um agente de transformação. Chega de dizer, não sabe o que fizeram, não sabe como foi, não sabe o que eu vivi ontem, não me interessa. Eu estou dizendo para você, existe um portal aberto nesta noite, declarando para você, você é um apóstolo para essa geração. Deus está entregando uma visão de destino para você. Hoje é dia de renunciar a Deus. Não deu certo ontem, o apóstolo Paulo fala isso com uma clareza. Não que eu tenha conquistado todas as coisas, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, a fim de conquistar as coisas que também eu fui conquistado. E hoje eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Deus está te posicionando de maneira estratégica. Ele está te posicionando de maneira estratégica. E esse posicionamento estratégico depende de você deixar para trás algumas histórias, deixar para trás algumas memórias, deixar para trás algumas dores. Liberalidade, sabe? É entregar tudo. Senhor, se eu preciso deixar tudo, se eu preciso hoje deixar as minhas redes, porque tem gente querendo avançar carregando a rede.
Tem gente querendo entrar no novo, mas deixando a porta entreaberta. Ah, se não der certo eu volto. Não dá para viver duas vidas. Tem gente sonhando com um novo lugar, mas ainda desejoso do antigo. Tem gente ainda com expectativa de que Deus vai fazer, mas ele está tipo assim, mas se não fizer, eu ando por aqui. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Hoje é a noite de começar a pedalar a sua própria bicicleta, sem o auxílio das rodinhas. É Jesus dizendo para você, eu já fiz o que devia ter feito, já ensinei o que deveria ser ensinado, já coloquei em vocês o Espírito que vocês precisavam. Ele vai vos fazer lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito. E de maneira profética, é sair do seu lugar, sabe? É abrir mão do status atual. Mas para quem é isso? Para quem quer viver o novo. E está tudo certo. Eu quero dizer para você uma coisa, e às vezes é ruim falar isso num lugar desse. Está tudo certo você viver a sua vida, não tem nada de errado. Mas o que está de errado é você esperar algo diferente numa vida que é a mesma. Então viver o novo é viver o rompimento. É dizer assim, você está pronto para abandonar suas redes? A palavra do Senhor declara, se o grão de trigo que cair na terra, a semente ali não morrer, não vai germinar um novo. Então é tempo de deixar o grão morrer. Se você precisa que alguma coisa morra para que um novo nasça, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vai abandonando, vai tirando, deixando o velho, vai tirando e deixando para trás e começando a se entregar para viver uma nova história. Sabe, é viver o novo, é profeticamente dizer, Senhor, está aqui, eu estou deixando uma história para trás, eu estou deixando o confortável, eu estou deixando as minhas redes, eu estou deixando a minha segurança e vou confiar que o que o Senhor tem para mim é melhor do que eu já vivi até hoje. Então é o seu convite para você que quer viver isso, sai do seu lugar e vem aqui à frente pelo nome de Jesus. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Sim, Deus. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Pai, profeticamente o que foi feito aqui é o vinde.
É deixar o confortável, é deixar o comum, deixar o conhecido, é deixar a ambiência e caminhar para o novo. O caminhar para o novo significa que existe uma impartição nisso, uma liberação do céu aqui na terra, Pai. E que nesse caminhar para o novo, Senhor, que eles possam começar a experimentar uma invasão do céu aqui na terra, Pai. Aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser restaurado, Pai. Aquilo que precisa ser vivido pelos teus filhos, Pai. Aquilo que precisa ser experimentado, Pai. Hoje o que nós estamos ouvindo aqui do Senhor para essas vidas é o Senhor dizendo: eu quero te curar, eu quero abrir essa porta, eu quero restaurar isso, eu quero mudar essa história, eu quero te colocar naquele lugar, eu quero. Pai, que cada vida que está aqui nesta noite, Senhor, possa ser um lindo testemunho de uma tomada de decisão, e que o fluxo do céu, Senhor, passe por eles. Uma liberalidade nas emoções, Pai. Algemas sendo quebradas, Pai. Angústia sendo removida, Senhor. Uma unção de alegria ocupando um lugar. Uma unção de alegria. É como se algo estivesse preenchendo o coração angustiado aqui nesta noite, Pai. E eles experimentando aqui, Senhor, uma paz que excede todo entendimento. Amém, amém. Profetizo um sono restaurador, reparador. Toda preocupação dará lugar a um lindo testemunho de que Deus continua sendo Deus. Ele continua no trono, Ele continua no governo. Deus conhece tua estrutura. Sim, Deus. Sabe o que está fazendo. Visita, Deus. Mesmo que seja difícil, preencha, não Deus. pare, Ele está vai trazendo vendo. convicções aonde tinha dúvida, Olha Pai. todas suas lágrimas. Vai trazendo certeza, E Senhor. mandou a ti. Vai dando uma visão nova. Vai renovando os pensamentos hoje, E Pai. volte para o mar. E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Sim. Quem mandou largar a rede? Honra os sonhos, Pai. Honra os sonhos dos seus filhos, Pai. Volte para o mar alto. Eu vou te honrar. Pois Deus conhece tua estrutura. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas suas lágrimas. E mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou. E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? E volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Eu vou te honrar. Sabe, a minha missão aqui é me tornar dispensável. Sabe, é me tornar dispensável. Vocês não precisamos mais, pastor. É me tornar dispensável. É você entender quem você é em Deus. E a gente vem aqui para ser uma usina do céu aqui na terra. A gente vem aqui, recebe as missões da semana e nós vamos para a rua executar as missões. É encontrar lugares onde precisam de mim, onde precisam de você, e nós nos tornarmos um só, andando de maneira harmônica, afinados, com a mesma visão, com o mesmo destino, com o mesmo propósito. Sabe? Um terrorismo no inferno. É um inferno desesperado. O que foi? Acordaram, despertaram, eles entenderam quem são, o que podem fazer e o que podem ser. E a partir de hoje, pelo nome santo de Jesus, querido, entenda, existe algo tão grandioso dentro de você
E você não pode desperdiçar isso. Desperta tu que dorme, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, eu quero memorizar vocês para dizer quem é que vai ser o primeiro a contar o testemunho do que aconteceu quando você creu no que você podia produzir. Eu não tenho o que me pediram, mas eu tenho o que eu ganhei. Levanta. É uma palavra de autoridade. Uma palavra de autoridade. Amém? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia.